Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz, fazendo a gravação de um vídeo hoje à noite, porque ficamos aqui sem internet praticamente o dia inteiro. Pegou fogo num poste aqui quase na frente da prefeitura. A Enel veio consertar, veio resolver o problema e criou um outro, porque estragou um outro poste com todo o cabeamento das internets aqui da região, prefeitura sem internet, a gente sem internet. Por sorte, meus atendimentos hoje eram todos presenciais, então eu não fui prejudicada, mas se fosse ontem, por exemplo, eram todos online. Aí eu ia ficar brava. Então, e amanhã vou ter um dia bem corrido. Falei, deixa eu dar uma gravadinha agora à noite mesmo. Um calor infernal, mas estamos aqui, né? Ventilador ligado. Gente, quando que essa onda de calor vai embora, né? A gente não sabe. Vamos lá. Eu salvei aqui um texto publicado na página da minha amiga Marli A. Martins. Faz tempo que eu não falo dela, mas é um texto da Vilma Capuano. Então, vamos lá, dar os créditos para Vilma Capuano. Foi publicado há 2 dias atrás. Registro da quebra da linha do tempo. Vamos lá, que as coisas estão todas diferentes, estão todas mudando e a gente tem que saber o que é que está acontecendo. Vamos lá. Registro da quebra da linha do tempo. Está se sentindo estranho, confuso, sem pertencimento? Estamos nos preparando energeticamente para migrar para as realidades das linhas de tempo originais do universo. Por isso, as frequências Schumann registram a lacuna da quebra entre linhas temporais distorcidas e as linhas de tempo elevadas da ascensão agora disponibilizadas. Isso ocorre em ressonância com o desbloqueio do pulsar eletromagnético do núcleo do planeta e a consequente aceleração do redirecionamento do norte magnético que desloca todos os fluxos de energia para o sistema da nova e restaurada grade cristalina que envolve a Terra. Essa liberação de energia pode acelerar as mudanças globais juntamente com as ondas cósmicas vindas dos corpos celestes ao redor. A mudança da linha do tempo, ponto de divergência. Nosso planeta tem sofrido sequências de bifurcação entre as linhas de tempo que criam pontos de divisão de frequência dentro das dimensões inferiores, o que amplifica as polaridades no espectro daquele espaço e catalisa uma variedade de energias e entidades para avançar em qualquer uma das direções, onde pessoas e espíritos inferiores, encarnados e desencarnados, devem ser movidos para fora daquele local do espaço-tempo. Certas localizações ou dimensões do espaço-tempo no corpo planetário estão sendo divididas em frequência e, portanto, estão se acumulando em dimensões de frequência mais altas e encaminhando grupos para sistemas de consciência coletiva. O deslocamento planetário impacta nas linhas lei em vórtices ou stargates. A área de frequência mais baixa está sendo extraída e é onde residem muitas das formas de sombra. Essa mudança nas linhas lei da dimensão inferior está impactando dramaticamente nosso corpo físico. O corpo de luz humano está melhorando e mudando. Isso também está mudando a localização de muitos tipos de forças incomuns interagindo com o planeta. E isso gera estranhas anomalias e afeta as pessoas ao nosso redor. Algumas pessoas estão flutuando confortavelmente no fluxo energético que as está ascendendo, seguindo sincronicidades que aparecem, enquanto outras estão afundando.
Podemos observar as duas realidades energéticas acontecendo simultaneamente. A realidade descendente é onde as pessoas não lidaram com seus medos de trauma, fobias ou hábitos destrutivos e não entendem o processo ascendente da evolução da consciência. Se a pessoa não mergulhou em algum trabalho emocional interior para obter alguma clareza sobre o conteúdo inconsciente, as principais áreas do trauma se ampliam em gatilhos na sua personalidade do ego. Muitas pessoas na Terra estão processando sensações de choque e trauma da época da cisão, a queda da humanidade, e não estão cientes da causa, do motivo pelo qual estão sofrendo ou se sentindo tão perdidas. Quando estamos confusos sobre a fonte de nossa dor interior, geralmente a culpa é algo que está na superfície ou culpamos alguém que percebemos como nos magoando. Após a fase de culpabilização, as pessoas tendem a enterrar a sua dor interior, se automedicar e fugir de seus sentimentos com algum vício. Na realidade ascendente, ao mesmo tempo, podemos sentir o amor incondicional das forças espirituais superiores que estão nos levando para uma linha do tempo mais elevada e mais benevolente. Muitos de nós estão atuando como equipes de transição, realizando um testemunho compassivo para remover essas entidades inferiores da linha do tempo. Isso traz tristeza quando podemos sentir a dor existente na dimensão inferior da Terra e podemos sentir que estamos deixando certas pessoas para trás. Trechos de Lisa Riney, ou Liza, né? Riney, ascensionenergies.com, e um texto da Vilma Capuano, um resumo desse artigo da Liza Riney, acho que é assim que fala. Certo? Vamos lá. Entender essas questões de linha do tempo é complexo, né? A gente fala, mas é complexo entender, mas assim, a gente tem as regiões inferiores onde habitam seres de frequência mais baixa, né? Não só seres humanos, mas também elementais e outros seres que possam interferir, inclusive, com a nossa vida aqui no planeta, né? À medida que essa frequência vai subindo, essa linha, que eles chamam de linha-lei, vai deixando de existir. E para onde vão esses seres? Não é? Estão sendo deslocados para outras linhas de tempo para que possam se readequar. E eu diria que serem dadas as últimas oportunidades também para o despertar, não de seres elementais, mas de seres humanos que ainda habitam essa inferioridade, não é? Então, à medida que as frequências vão aumentando e o próprio planeta vai subindo a sua vibração, automaticamente esses seres que estão nessas frequências mais baixas têm que se readaptar, não é? E vão causar um impacto em quem está nessa linha superior já, porque já ascendeu, né, de alguma maneira, já subiu a sua frequência, mas vai receber o impacto disso. Eu acho que é isso que está acontecendo nesses últimos dias, porque, como eu falei no outro vídeo, foi tão interessante porque eu voltei das férias, né, da minha viagem, e de repente me deparei com os pacientes com temas que graves que aconteceram no decorrer desses dias, gente do céu, no último mês, né? O que aconteceu? Aconteceu aí um alinhamento de planetas, as questões astrológicas todas, né? Portais que se abrem, etc. E então agora essa quebra da linha do tempo que tem a ver com isso, né? A eliminação, de alguma forma,
dessas linhas de tempo de frequências mais baixas, né? E a readaptação de todos os seres nessas linhas superiores, mas interferindo na nossa constituição energética. Então, é isso. Vamos lá. Fala aqui da frequência Schumann, né? Temos tido frequências altíssimas. Eu vi outro dia 83, o normal, lá atrás, né? A gente já falava das frequências Schumann, era 6, 7, estava em 83 esses dias. Gente, é uma subida fenomenal, brutal, né? Como se diz. E não tem como não ter repercussão em nós, né? Não tem. Não tem. E mais questões aqui, né? Desbloqueio do pulsar eletromagnético do núcleo do planeta e a consequente aceleração do redirecionamento do norte magnético. Então, assim, o planeta todo está sofrendo uma mudança eletromagnética. Gente, por que tem caído tantos aviões? A gente tem se perguntado, outro dia a gente estava conversando aqui, só pode ser por conta disso, dessas mudanças eletromagnéticas. Isso também vai interferir na carta, né, que rege aí todos os voos e provavelmente os pilotos estão ficando meio doidos, né, porque tem coisa que nem tem explicação, mas vamos lá, do norte magnético que desloca todos os fluxos de energia para o sistema da nova e restaurada grade cristalina que envolve a Terra. Obviamente, antes de ter essa mudança de linha, a grade está envolvendo um determinado campo. De repente, se elimina uma linha de tempo, tem que haver uma reestruturação também da própria grade cristalina. Gente, é muita coisa acontecendo, muita. Vamos lá. Essa liberação de energia pode acelerar as mudanças globais, juntamente com as ondas cósmicas vindas dos corpos celestes ao redor. Tudo isso está sendo impactado pela transição planetária, né, do nosso planeta Terra. Não tem como, né? Porque não tem como, está tudo interconectado. Na medida que se mexe numa coisinha, o resto recebe o impacto. É assim que funciona, né? A mudança da linha do tempo, ponto de divergência. Nosso planeta tem sofrido sequências de bifurcação entre as linhas do tempo que criam pontos de divisão de frequência dentro das dimensões inferiores, o que amplifica as polaridades no espectro daquele espaço e catalisa uma variedade de energias e entidades para avançar em qualquer uma das dimensões, ou melhor, das direções, onde pessoas e espíritos inferiores, encarnados e desencarnados, devem ser movidos para fora daquele local do espaço-tempo. É isso que eu falei mais ou menos aqui no início, né? Certas localizações ou dimensões do espaço-tempo no corpo planetário estão sendo divididas em frequência e, portanto, estão se acumulando em dimensões de frequência mais altas e encaminhando grupos para sistemas de consciência coletiva. Então, é muita coisa acontecendo. Não tem como não ter um impacto em nós. A área de frequência mais baixa está sendo extraída e é onde residem muitas das formas de sombra. Essa mudança nas linhas leis da dimensão inferior está impactando dramaticamente nosso corpo físico. O corpo de luz humano está melhorando e mudando. Isto também está mudando a localização de muitos tipos de forças incomuns interagindo com o planeta. E isso gera estranhas anomalias e afeta as pessoas ao nosso redor. Então, todos esses sintomas estranhos que a gente já tem falado, cansaço, uma certa questão digestiva que parece que não funciona, aumento de peso, redução de peso, alteração no ciclo de sono, não é? Acordar, despertar 3 horas da manhã, que é aquele horário
espiritual, né? Onde a gente é meio devolvido para o corpo depois de passear lá pela espiritualidade, da gente trabalhar, de repente a gente volta para o corpo, tipo nesse horário das 3 horas, né, da manhã. E então todos esses fenômenos, não é? Mudança nos hábitos alimentares, e aí vai, né, gente? Tanta coisa que tem acontecido e que muitas vezes não tem nenhuma explicação pela medicina convencional, porque são alterações energéticas, e por mais que se busque um diagnóstico na medicina convencional, ele não virá, não é? Então, tudo isso vai afetando, inclusive, o próprio emocional das pessoas, mais o movimento de liberação de registros, né, das densidades, de todas as nossas feridas emocionais, de todas as emoções que ficaram reprimidas ao longo das nossas vidas, porque nem é só dessa, não é? Então, tudo isso vai impactando. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Algumas pessoas estão flutuando confortavelmente no fluxo energético que as está ascendendo, seguindo sincronicidades que aparecem, enquanto outras estão afundando. Interessante falar sobre as sincronicidades, porque a minha vida é regida há 27 anos por sincronicidades, e eu vejo agora muitos pacientes também. Claro, eu vou explicando o que acontece quando existe uma sincronicidade, as horas iguais que aparecem do nada, você olha, pum, né? Acabou aqui 21h21. Isso é uma sincronicidade, horas iguais, né? Então, a gente vai lá e busca no Google o que significa 21h21 nas horas iguais. Vamos ver que é um movimento de completude, de finalização de grandes ciclos, e vai por aí afora, né? Isso é uma sincronicidade. Então, eu vou ensinando para os pacientes, e que o universo, que Deus, que a espiritualidade, toda a hierarquia está conversando com a gente através das sincronicidades, não é? Então, essas pessoas estão despertando para uma outra realidade, porque Deus está falando conosco através das pessoas, através dos encontros, né, significativos, através das sincronicidades. E é um olhar completamente diferente para a vida, não é? Quando acontece alguma coisa e eu consigo identificar a ferida que está vibrando naquele momento e que eu tenho que trabalhar, isso também é um despertar. Mas muitas pessoas passam incólumes, né? Como se diz, nem estão pensando nisso, vivendo a vida e pronto, né? Essas pessoas não vão despertar e não vão ascender, né? Aqui podemos observar as duas realidades energéticas acontecendo simultaneamente. A realidade descendente é onde as pessoas não lidaram com seus medos, seus traumas, fobias ou hábitos destrutivos e não entendem o processo ascendente da evolução da consciência. Se a pessoa não mergulhou em algum trabalho emocional interior para obter alguma clareza sobre o conteúdo inconsciente, as principais áreas do trauma se ampliam em gatilhos na sua personalidade e do ego. Muitas pessoas na Terra estão processando sensações de choque e trauma da época da cisão, lá na época da queda, né? E não estão cientes da causa, do motivo pelo qual estão sofrendo ou se sentindo tão perdidas. Quando estamos confusos sobre a fonte da nossa dor interior, geralmente a culpa é algo que está na superfície, ou culpamos alguém que percebemos como nos magoando. Após a fase de culpabilização, as pessoas tendem a enterrar sua dor interior, se automedicar e fugir de seus sentimentos com algum vício. Pois é, essa coisa da gente enterrar os sentimentos, né? Quando eu não tenho força para trabalhar, para enfrentar aquela dor e dizer, não, eu vou lidar com isso agora,
porque senão essa dor vai me consumir. Ou eu tento abafar essa dor através de algum vício. Eu que já atendi um rapaz que perdeu o pai e a mãe em 1 ano, foi antes da pandemia, em situações trágicas, e sobrou da família ele e um irmão 10 anos mais novo, né? E ele ficou com a empresa do pai, teve que administrar e etc. E não teve tempo de elaborar o luto. Ele veio para terapia faz 1 ano e meio mais ou menos que ele saiu por conta própria. E já naquela época a gente percebia que ele estava bebendo demais. E ontem ele me procurou e hoje retornou para a terapia e dizendo: preciso de ajuda, preciso me tratar, preciso de um acompanhamento médico para sair desse vício. E a gente conversando e eu dizendo: você sabe que esse vício vem para encobrir a sua dor, né? E ele ainda reluta um pouco em entender que é isso, que precisa trazer à tona a dor, que precisa viver o luto, que precisa chorar, que precisa se revoltar, que precisa botar tudo isso para fora, para que ele não necessite mais da muleta que é a bebida ou qualquer outro vício, né, gente? Qualquer outro vício, né? Tudo que a gente tem apego é vício, né? Então, nos responsabilizarmos por tudo aquilo que nos acontece, quando vem algo para a gente trabalhar, não adianta a gente querer terceirizar uma culpa que é responsabilidade somente nossa. Se eu não colocar a responsabilidade em mim mesma, eu nunca vou evoluir, porque eu estou sempre terceirizando as questões da minha vida. Se a minha vida está afundando, como ela, né, coloca aqui, ao invés de subir, a minha vida está afundando. Primeiro é porque eu tenho que lidar com essas coisas que eu mesmo criei, que eu mesmo atraí, que eu mesmo co-criei para a minha vida, né? E quando a gente entende o mecanismo da cocriação, quando a gente sai do vitimismo, ontem mesmo eu vi um vídeo shorts rapidinho passando pelo YouTube de uma terapeuta que eu não vou nem saber falar o nome, e ela falando do padrão da escassez financeira, que nós temos 3 sentimentos que são responsáveis pelo padrão de escassez, e ela disse: em todas as pessoas do planeta. Eu gostei de ver a ênfase que ela deu, né? Com uma verdade que ela acredita piamente que é. E eu acho que ela tem até razão. E ela disse: são 3 sentimentos. Ai, meu Deus. O reclamar, o julgar e o se sentir vítima. Esses três sentimentos, ou essas 3 formas de pensar, são as formas que vão atrair escassez para a nossa vida. Quando eu reconheço isso, quando eu trabalho as questões de não merecimento, quando eu aceito que eu tenho um complexo de inferioridade porque fui rejeitada, porque fui abandonada, porque fui diferente a vida inteira e isso me constituiu de uma forma diferente das outras, me colocando, ou como eu me reconhecendo, como uma pessoa inferior, e por isso eu não posso prosperar. É uma das questões também, não é? Mas, para que eu possa sair desse padrão, eu tenho que encarar essa verdade a meu respeito. É isso, porque eu me julguei como uma pessoa inferior, não é? Condições da vida aconteceram, ok, mas ou eu saio disso, ou não é o que fizeram comigo, é o que eu faço com o que fizeram comigo. Eu falo para vocês de carteirinha que a minha vida foi extremamente difícil, eu já contei minha vida aqui de cabo a rabo para vocês, né? Então, eu e meus irmãos, poderíamos ter escolhido qualquer caminho errado.
nós não tínhamos uma estrutura a partir da doença da minha mãe, o meu pai que abandonou. Graças a Deus, nós tivemos a estrutura dos meus avós, mas a nossa personalidade já estava formada. Se a gente não tivesse algo que vem do nosso espírito mesmo, de muita garra, de muita determinação, nós teríamos nos perdido nessa vida. Pessoas por muito menos se perdem, não é? Então, não é o que fizeram comigo, é o que eu faço com o que fizeram comigo. Eu vou usar o que fizeram comigo como desculpa para eu me autodestruir a vida toda? Esse é o momento de mudar esses padrões. E esse padrão te coloca na inferioridade. E são essas linhas de tempo que estão sendo suprimidas. E se a pessoa não reconhece que tem que trabalhar tudo isso, não vai ascender. Não vai. É uma questão energética, não é? Mas eu acredito que o mínimo esforço para que haja uma mudança interna, um reconhecimento dos seus erros, dos seus equívocos, o que motivou escolhas equivocadas, não é? E me perdoar, porque naquele momento eu achei que aquilo era o melhor, agora eu não acho mais. Ok, a vida me trouxe consequências. E se a minha vida não está fluindo, é porque eu criei essas situações, é porque eu me deixei levar somente pelo meu ego. Se eu estou fluindo, se o universo está respondendo a todas as minhas necessidades, é porque eu estou no caminho da minha alma, no meu propósito. Eu estou ouvindo a orientação da espiritualidade. Eu, esses dias, né, tenho que fazer aqui a reforma da parte externa aqui da clínica, né, e que eu era para ter feito ano passado e não fiz, né. E aí, assim, fui viajar e tudo, aí, né, coisa aperta. Aí eu, assim, universo, tô precisando de alguns pacientinhos novos. Gente, a nossa mente cria. Eu tive a procura de 4 pacientes novos nesta semana. Aí com uma quinta ainda que está por vir. Gente, eu fiquei assim, abismada. Quando veio o primeiro contato, que era um paciente novo mesmo, eu tive o retorno de alguns antigos agora, como esse que eu falei, né? Mas o contato desse paciente novo, eu chorei de emoção. Eu falei, meu Deus, eu pedi ontem. No dia seguinte apareceu um contato. Eu falei, meu Deus do céu, tô no fluxo, né? Porque prosperidade não é ter dinheiro no banco, é ter o recurso para fazer aquilo que eu quero. Eu não tenho dinheiro nenhum, no entanto eu viajo, eu, sabe, saio, vou me divertir, vou para minhas filhas, vou para Santo André com as minhas irmãs. Ok, vamos lá. O universo vai trazer o recurso. Eu tenho essa possibilidade porque, como, né, na minha vida de psicóloga eu sou autônoma, se eu atender mais eu ganho mais, se eu fizer numerologia, etc, eu tenho como ganhar mais. Eu não sou só assalariada, né? Só o assalariado, ele é mais complicado, né? Como é que vai chegar um recurso novo? Nem sempre vai conseguir, né? Mas assim, então significa que eu tô fluindo com a vida. Se a sua vida não tá fluindo, é porque as escolhas que você fez ao longo desses últimos né, períodos aí de tempo não foram as mais adequadas. Ok, não há problema nenhum, é só mudar. Mudou, muda a energia, você volta para o fluxo no qual você deveria estar há muito tempo. Esse é, né, o recado. No fim das contas, acabei falando umas coisas que saiu um pouquinho aí da linha do tempo, mas tem a ver também, porque à medida que eu me trabalho e eu entro no fluxo, a prosperidade vem para mim e eu automaticamente mudo a linha do tempo para aonde eu estou expressando
a minha melhor versão. Já falamos sobre isso em outro vídeo. É isso, gente, né? Compartilho sempre aqui as minhas experiências, porque a nossa mente tem poder. Vamos lá. E quando a gente tá feliz, mais ainda. Né? Então, vamos lá, com essa capacidade de cocriar que todos nós temos, é só a gente se conectar com isso, ok? Vamos pensar em tudo isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.